falar um pouco do trabalho que é desenvolvido por muitas pessoas lá no ISB. Eu vou primeiro explicar a diferença da BSPK e do Instituto Sprinkler Brasil. Não sei se todo mundo sabe. Aqui no Brasil, um pouco diferente do que tem em outros países, a gente tem a BSPK, que é a Associação da Indústria envolvida com os sprinklers, e o Instituto Sprinkler Brasil, que não tem nada a ver com essa indústria, mas tem o mesmo corte temático, né? Então, o Instituto Sprinkler Brasil ele tem uma abordagem muito mais de comunicação e de educação, de criação e compartilhamento de propostas com o poder público, com a iniciativa privada, com outros parceiros, e não fala como se fosse a voz da indústria, né? É muito mais um instituto técnico e que provê esse conteúdo e compartilha com quem por ele se interessar. Então, lá no Instituto Sprinkler Brasil, o trabalho é feito sob a liderança do Marcelo, é feito por algumas assessorias, a nossa, a da UGVPR e outras assessorias técnicas, e também por um conselho consultivo que é formado pelos formadores de opinião mais renomados do setor, muita gente da academia, a BSPK tem um representante nesse conselho, o Corpo de Bombeiros de São Paulo participa regularmente, a gente tem umas discussões extremamente interessantes e profundas sobre não a parte técnica dos sprinklers, mas principalmente os desafios que o Brasil enfrenta para que o sprinkler seja adotado de uma maneira mais ampla. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do conceito de trabalho que a gente vem desenvolvendo lá e como tem sido essa caminhada até esse momento agora. Vocês vão notar claramente que tem aí uma polinização cruzada com as outras entidades que apresentaram aqui, algumas coisas com a própria BSPK, mas esse é o objetivo do ISB mesmo, é compartilhar conhecimento, propostas, também aprender com as boas experiências de outros e ser esse hub de informação e de conhecimento, conforme eu vou mostrar para vocês. Os 4 pilares de atuação no ISB, eles foram definidos a partir da percepção de que a prevenção de incêndio ela não era uma prioridade para os formuladores de política pública no Brasil, isso antes da Boate Kiss, né? Então esse esforço do ISB ele começou bem antes, isso foi identificado e, pior ainda, o sprinkler, mesmo que para quem tinha um pouco mais de sensibilidade à questão da prevenção de incêndios, não tinha muita consciência e conhecimento do que era o sprinkler e de como é que o sprinkler podia incidir numa situação dessa. Então, partindo disso, o ISB ele adotou esses 4 pilares, que é informação, educação, legislação e regulação. E aqui a gente separa legislação de regulação porque a gente pensa na legislação que vem dos poderes legislativos mesmo, e regulação que vem dos órgãos reguladores, e aí podem ser agências reguladoras, ou mesmo outras organizações aqui no Brasil que também exercem regulação que não são o Congresso Nacional. Na legislação e na regulação também, a gente também divide em municípios, estados e federação. E com que conceito a gente trabalha, né? A gente olhou a discussão que existia um pouco pelo mundo e viu que discutia-se muito a questão do sprinkler em relação ao patrimônio, né? Então, o material que existia e tal, você olhava, não, quanto que é o custo do sprinkler versus o patrimônio que ele pode proteger, e acabava sempre nessa discussão, e essa discussão ela acaba levando a que a sociedade e o próprio Estado, como protetor e representante da sociedade, se exclua da discussão. Porque se é uma discussão patrimonial, é problema do dono do patrimônio ou do dono do patrimônio e da sua seguradora, não é um problema da sociedade, né? Se nós estamos falando de dinheiro, então, problema do dono do dinheiro. E era aí que a discussão acabava ficando bloqueada, né? Discussão com a sociedade. A gente olhou para isso e falou, não, peraí, não é um problema só de patrimônio e de dinheiro. Você tem um problema social muito sério aí. Esse problema social, ele tem 2 vertentes, né?
Uma que é a vida, como foi colocada pelo colega aqui, e a vida, no caso da proteção de ambientes, como a gente tem aqui, ela funciona de uma maneira um pouco diferente da proteção da própria vida, né? Então, por exemplo, se eu vou decidir se eu coloco ou não coloco airbag no meu carro, é uma decisão minha, é a minha vida ou da minha família no máximo, que vai estar envolvida ali e sou eu que estou gastando aquele dinheiro, né? Então aí eu vou ver com meus valores se eu quero fazer isso ou não. Na proteção ambiental, não. Eu posso estar dentro de um ambiente sem ter tomado a decisão e sem ter a consciência de quais são as defesas que aquele ambiente tem para preservar a minha vida. Então, é o nosso caso aqui. Nós viemos aqui no hotel trabalhar, né? Nós estamos aqui no fundo trabalhando e não sabemos exatamente qual é a proteção que tem. Vocês devem saber muito mais que eu só de olhar, mas não é uma decisão que a gente toma. Quem toma essa decisão é quem explora a atividade econômica que acontece naquele lugar. Então, o risco que se corre, que nós corremos, é uma externalidade daquela atividade econômica que é transferida para nós, porque possivelmente a questão patrimonial está resolvida via seguro, né? Patrimonial do proprietário, investidor, gestor daquela atividade econômica. Então, isso já é um problema social, né? Que nós individualmente não temos como resolver. Não adianta eu chegar lá na recepção do hotel e exigir que seja colocado alguma coisa, porque não vai acontecer. Mais ainda se isso não for uma exigência para todos, porque ainda que eu diga eu não vou me hospedar em nenhum hotel que não tenha uma proteção, eu não vou em hotel nenhum, né? A menos que isso se torne ou um padrão de mercado ou que seja estimulado pela legislação, né? Então, essa é uma dimensão social da questão. A outra dimensão social, e que no Brasil não se tinha tanta percepção e hoje se tem muito mais, é a disrupção do negócio, né? Se eu tenho um negócio que sofre um impacto disruptivo por um incêndio, é um problema social, porque isso vai afetar a economia, isso vai afetar os empregos, isso vai afetar potenciais investidores e credores daquele negócio. Então, é um problema social. Mais ainda, se a gente pensar no Brasil, e isso também é verdadeiro para outros países da América Latina, nós temos cadeias de fornecimento frágeis, né? Por quê? Nós não temos um volume tão grande de comércio e produção e não temos uma quantidade de linhas de fornecimento suficiente para que, se eu tenho uma disrupção em um gargalo de uma linha de fornecimento vital, ela seja rapidamente substituída, né? Para concretizar, o que eu estou querendo dizer? Um exemplo que a gente teve alguns anos atrás. Existe uma empresa que fica em Barueri, que é um grande armazém de produtos médicos e medicamentos, chama BOME. Houve um incêndio lá uma vez, um incêndio grande. O que aconteceu? Faltou produto médico e medicamento no estado de São Paulo e em várias partes do Brasil. Por quê? Era um gargalo, né? Então, também é do interesse da sociedade que esses gargalos estejam protegidos, tanto porque eles são necessários para que a gente tenha acesso a bens e serviços essenciais, quanto porque aquele gargalo eventualmente fragilizado, ele tem um potencial disruptivo daquela cadeia de fornecimento. E, portanto, eu tenho uma série de negócios para trás e para frente daquele gargalo que vão sofrer a disrupção também e que não têm nem consciência do risco que estão correndo, né? Então, por isso também que a discussão, no nosso entendimento, é uma discussão da sociedade. Agora, qual que é o problema, né? Ninguém tem consciência disso, né? No Brasil, e outros países têm um pouco mais, mas aqui no Brasil é muito difícil as pessoas terem consciência disso, porque o risco ele é intangível, ele não é uma coisa material, não dá para ver, né? Então, só quando acontece, né? Então, há uma dificuldade muito grande de percepção e das pessoas se relacionarem com aquilo, né? Então, a gente fez um benchmarking, por exemplo, algum tempo atrás, uma organização que trata da questão de saneamento básico, né? E aí fomos trocar experiências com eles e tal,
E nesse aspecto, a situação deles é muito mais fácil, porque saneamento básico, você vê, você cheira, é um incômodo constante ali para a população. Então, a parte de sensibilização já está feita naturalmente pelo problema. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente tem que constantemente fazer isso, como o colega já colocou, que eles fazem lá no México também, a gente faz aqui. Então, por isso que a gente definiu esses 4 pilares. E mesmo quando a gente toca o pilar legislação e regulação, a gente só especificou pelo objetivo, mas também a abordagem do ISB é informativa e educativa. Então, a gente vai aos legisladores, vai aos reguladores, leva conhecimento sobre a existência do problema, sobre os impactos de um eventual sinistro e propõe lá sugestões que a gente entende interessantes, que são tecnicamente fundamentadas, para que eles, se quiserem, adotem, se não quiserem, não adotem, mas discutam. Então, essa é a abordagem do ISB em geral. Os públicos que a gente definiu como importantes para o nosso trabalho. Então, o legislador, obviamente, ele é o tomador de decisão. Por que a gente tem trabalhado bastante o legislador? Porque a gente entende que a legislação que existe hoje no Brasil, ela apresenta algumas fragilidades. Uma delas é o fato dela ser regional. Então, hoje, as legislações que existem são estaduais. Tem estados que estão mais protegidos do que outros. Então, São Paulo é um exemplo de estado bem protegido. Outros estados não estão tão protegidos assim. E, partindo do princípio de que é um problema da sociedade brasileira, a gente não pode ter uma proteção não isonômica dependendo do estado onde eu estou. Então, esse já é um problema. Outro problema, ser regional gera um problema, inclusive, para os negócios, porque você pode ter requisitos diferentes em lugares diferentes. Isso fica muito difícil para as empresas conseguirem gerenciar, e a chance de descumprir a legislação por desconhecimento ou por uma gestão um pouco mais frágil fica maior. Então, essa é outra fragilidade que a gente vê. Mas a maior fragilidade que a gente vê é que, do ponto de vista de responsabilização, de responsabilidades, nós ainda somos carentes de legislação. Porque há temas que são próprios de legislação federal e que, portanto, não são tratados pela legislação estadual e que estão sem tratamento. Então, por exemplo, a questão penal. A gente viu com o caso de Santa Maria que a responsabilização penal é muito difícil. Por quê? Ela tem que ser construída dentro do Código Penal geral. Não tem dispositivos específicos para o risco de dano por incêndio, como tem, por exemplo, na saúde. Na saúde tem alguns artigos muito velhos no Código Penal que tratam disso, não tem para incêndio. Então, no caso de ocorrência do sinistro, é muito difícil. Muita gente, para você conseguir responsabilizar, tem que ser através da negligência, e aí dizer que a pessoa podia ter evitado e não evitou. Para quem é advogado penal, isso é um prato cheio para tirar a responsabilidade, porque são muitos pulos interpretativos. Então, isso é uma fragilidade importante. Poder de fiscalização também não está claro especificamente nas legislações estaduais, porque tem coisas que nem poderiam estar mesmo. Então, isso também é uma fragilidade. Então, a gente entende que há uma necessidade de estruturação melhor em nível federal dessas regras, sem excluir as legislações estaduais que têm o seu papel. Então, nosso entendimento é de que a gente precisa ter algumas normas estruturais federais que conversem e sejam coerentes com normas estaduais para a gente realmente ter um sistema estruturado de proteção nacional contra incêndios. Então, por isso que o legislador ele é um público importante para a gente. A imprensa geral especializada também, porque é ela que vai conversar com a opinião pública. E a gente também, nessa jornada, percebeu que existem poucos jornalistas capacitados a tratar de notícias relacionadas a incêndio. Isso faz com que, primeiro, muitas coisas não sejam noticiadas, e dois, as que sejam noticiadas ou sejam muito rasas ou sejam mal noticiadas. Então,
Isso é um trabalho também constante que a gente vem fazendo. Em relação aos bombeiros, é mais a gente compartilhar as informações e as propostas que a gente tem com os corpos de bombeiros, com a academia, com as universidades. Mesma coisa, é um trabalho muito mais de troca de informações e de apresentação das nossas propostas, até para serem discutidas do ponto de vista acadêmico, podem ser boas, ruins, médias, enfim, mas a gente levar essa discussão. Em relação aos técnicos especialistas da área, arquitetos, engenheiros e eventualmente outros que estejam envolvidos, aí é um trabalho muito de sensibilização para o tema. Aqui nessa sala a gente tem pessoas que estão todas sensibilizadas, mas não é a totalidade dos arquitetos e engenheiros, e essa é uma sensibilização que a gente entende que, idealmente, até por uma questão de eficiência e custo, deveria vir desde a parte do design das edificações. Desde quando o Niemeyer faz o rabisco lá no guardanapo, já tinha que ter algum pensamento sobre proteção contra incêndio. Então, é uma coisa que a gente vem buscando sensibilizar. Em relação aos líderes de comércio, indústria e negócios, também a gente tem buscado cada vez falar, olha, a sustentabilidade do negócio, não é só a questão do seguro do patrimônio, a sustentabilidade do seu market share, se você tiver uma interrupção de 1, 2 anos, você vai perder market share, confiança dos seus consumidores, os intangíveis do negócio, que também podem ficar impactados e não serão ressarcidos pelo seguro. Então, isso, eventualmente, uma indústria que tenha dentro um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, tiver um incêndio grave lá, acabou, aquilo ali tudo vai ser perdido até retomar. Então, a gente tem tido esse tipo de conversa. E os gestores de risco, claro, eles têm a consciência do risco, mas sensibilizar eles para o risco de incêndio e quais seriam os planos de ação, as tecnologias mitigadoras ou do impacto ou da probabilidade do sinistro, que eles são formadores de opinião para a indústria e comércio, né? Então, a gente também tem trabalhado esse público. Historicamente, isso eu já apresentei no nosso outro congresso em 2014, então vou passar um pouquinho mais rápido, mas tem alguns marcos importantes desde 2014 que eu quero compartilhar com vocês. Em 2014, até em decorrência dos eventos de Santa Maria, que é uma catástrofe, mas que levou as pessoas a terem consciência do risco que todo mundo está correndo, então, isso sensibilizou lá no Congresso. A gente teve uma atuação muito de rápida resposta com os congressistas para ir lá explicar o que aconteceu e quais seriam as possíveis políticas públicas e legislações que gerariam uma proteção para aquilo, porque naquele momento houve uma sensibilização, a opinião pública ficou sensibilizada, a imprensa também. É um momento que você tem um risco muito grande de propostas legislativas ou inócuas ou que piorem o problema. Então, foi um momento que a gente teve um task force ali no Congresso o tempo todo para levar aquele conhecimento que antes a gente tentava levar, mas ninguém tinha interesse, para capacitar os legisladores a tomarem decisões, né? E, em consequência disso, aproveitou-se um projeto antigo que estava em tramitação lá, que é o 2020 de 2007, estava em tramitação desde 2007, tratava de um assuntinho desse tamaninho, pequenininho, que era boates, e esse projeto foi totalmente reformulado, né? Foi apresentado um substitutivo que ampliou muito o escopo dele, trouxe muitas inovações, e aqui entraram algumas inovações, teve propostas nossas e de outros, mas que a gente considera muito importantes, né? Uma, a exemplo do que eu vi na apresentação do colega aqui do México, que é o conceito do que está dentro da edificação e não das características físicas da edificação, ou seja, é sair do conceito do tamanho do prédio para o que está lá dentro, né? Então, aqui no 2020, o conceito é número de ocupantes simultâneos da edificação, no caso 100, né? Edificações que tenham a capacidade de ter 100 pessoas simultaneamente lá dentro, ou
que tenham pessoas mais fragilizadas no momento de incêndio, que são idosos e crianças. Então, isso foi um conceito importante que o 2020 trouxe. Outro conceito importante foi essa criminalização do crime de perigo, né, do risco de incêndio, atribuição de responsabilidades claras, inclusive por improbidade administrativa para a administração pública, caso não faça as medidas de prevenção. Então, isso é muito forte no 2020 e por isso a gente entende ele como um projeto estruturante muito importante. Em 2015, foi feito o lançamento da Frente Parlamentar de Combate a Incêndio. O deputado Vicentinho deve ter falado com vocês sobre isso, ele é o presidente da frente. A frente teve o apoio de 204 parlamentares, assinaram a formação da frente. E essa frente ela tem uma coisa interessante também, que é um conselho consultivo. O maior desafio quando você tem frente parlamentar é que ela se mantenha ativa, né? Que não seja só uma coisa que tenha lá um resquício do interesse por evitar mais uma Santa Maria e que depois se esqueça e a frente fique inativa. Tal. Então, não, essa frente, para que isso não aconteça, ela tem um conselho consultivo que é mais ampliado do que o conselho consultivo do ISB, porque tem que incluir outros atores sociais ali, e esses atores sociais que fazem parte desse conselho é que subsidiam a direção da frente parlamentar, com conhecimento, propostas, iniciativas, e isso tem funcionado muito bem. Nós conseguimos lá a aprovação do 2020 na Câmara e também conseguimos isso aqui, para quem trabalha com relações governamentais, isso aqui é um tempo recorde. A gente conseguiu aprovar lá porque não é a PEC dos gastos, né? Então é um tema de interesse da sociedade, mas que não tinha nenhum patrocinador político, né? A sociedade que empurrou mesmo. Então, foi aprovada no Senado com poucas emendas, 2, 3 emendas, e agora voltou para a Câmara, já passou pelas comissões e está aqui. E está lá, incluída na ordem do dia do plenário. É lógico que tem essas outras votações que estão na frente e na fila, porque tem prioridades regimentais, mas em breve a gente acredita que vai ser votado, e o que vai ser votado são só as pequenas alterações do Senado, não vai ser tudo votado novamente. Então, 95% do conteúdo dela já está sacramentado. A frente parlamentar tem feito reuniões. Nessas reuniões foram apresentadas propostas pelos vários participantes, foram em torno de 10 ou 12 propostas e foram priorizadas 4 propostas lá. Criação de um modelo de código contra incêndio, é um rascunho, né, um draft de um código contra incêndio sugestivo para que cada estado, se quiser, adote com as modificações que achar importantes, mas é um código de sugestão, né? Então, isso aqui está em andamento. Esse tema aqui é importantíssimo, divulgação periódica e publicidade de estatísticas sobre incêndio no Brasil. Vocês que trabalham na área, vocês sabem que não existe uma divulgação periódica de estatísticas nacionais de incêndio. Existe coleta de dados, existem dados que são encaminhados para o Ministério da Justiça, os corpos de bombeiros têm os seus, e isso não é feita uma divulgação periódica. Lógico, a gente já teve alguns posicionamentos de que isso é difícil, porque a coleta não é padronizada, cada um coleta de um jeito, existem falhas no processo de coleta, enfim, são desafios que a gente precisa enfrentar, e a gente está buscando enfrentar, e a gente entende que é melhor a gente começar a divulgar a estatística que tem e ir aperfeiçoando ela, do que viver hoje como a gente vive sem nenhuma estatística. Então, esse é um dos projetos. Certificação de produtos e equipamentos de proteção contra incêndio. E aí isso aqui ainda está em fase bem inicial, se vai ser a criação de uma norma ou se vai ser uma capacitação para ser feito, se vai ser público, se vai ser privado, isso aqui ainda está em discussão bem inicial. E criação de cursos técnicos e de nível superior direcionados para a formação de técnicos e engenheiros de proteção de incêndio. No 2020, você já tem lá a obrigação de que matérias de proteção de incêndio sejam incluídas nos currículos
de engenharia e arquitetura, o que é bom, mas não resolve 100% o problema. Então, aqui a ideia é dar um passo a mais e que seja criado isso. Isso aqui tem 2 estágios, conforme a gente tem conversado com o pessoal da academia lá do conselho. Um é que seja reconhecida como uma área de conhecimento, a engenharia contra incêndios, a proteção contra incêndios, isso aí permite a criação de políticas públicas relacionadas ao tema, que hoje nem isso existe, e depois realmente cada universidade incorporar nos seus currículos esse tipo de curso. Então, mas precisa do outro para poder ter apoio, para poder ter financiamento de mestrado e doutorado, para poder ter outras coisas que suportem isso, especialmente nas universidades públicas. E as nossas propostas de trabalho para o ano que vem, aí eu cheguei finalmente no tema da palestra. Um é o curso de ensino à distância, que é um projeto de e-learning, em que o ISB contribuiria com conteúdo, e a gente tem buscado uma estratégia de disseminação desse conteúdo, uma discussão que está caminhando, não é um compromisso ainda, é uma discussão que está caminhando, seria que esse conteúdo vá para o portal da Senasp e que a Senasp disponibilize para todos os corpos de bombeiro. Isso é uma opção. Vamos ver se isso avança, seria excelente, mas estamos trabalhando ainda para isso acontecer. Isso, lógico, vai ser um primeiro curso mais básico e depois vai se desenvolvendo ao longo do tempo. O prêmio ISB, eu não sei se todo mundo aqui conhece, o prêmio vai para a 4ª edição. Ele, lógico, como todo prêmio desse tipo, começa com pouquinhas inscrições, aí ele vai se consolidando. Agora a gente já tem um número bacana de inscrições. E isso vai gerando um repositório de conhecimento que o ISB vai divulgando, vai interessando as pessoas e vai tendo uma referência para os próximos. Então é uma iniciativa muito voltada para a educação. E o site do ISB, que é desenhado para ser um hub de informação, né? Então a ideia é que todo esse conteúdo, updates sobre tudo que a gente está fazendo, o material que as pessoas colocam lá para o prêmio ISB, estudos técnicos, posicionamentos, isso tudo vai sendo colocado nesse site para ficar disponível para a sociedade também. Além do site, que não está aqui nessa apresentação, tem a página no LinkedIn e no Facebook, a qual eu peço encarecidamente que vocês entrem, coloquem lá que vão seguir, acompanhem a página, porque é isso que vai fazer ela viver. Se não tiver ninguém acompanhando a página no LinkedIn e no Facebook, ela não anda. Mas a ideia é que ali também seja um canal de difusão dessas informações também e de engajamento. Na mídia, bom, a gente vai continuar na mídia. Essas ideias de ter acesso às estatísticas de incêndio é para poder reverberar isso e qualificar os jornalistas. É isso. Obrigado, e a gente conta com as sugestões e colaboração de vocês nesse esforço. Obrigado.